Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto numa semana que promete bastante, com muitos eventos e muitos dados económicos a divulgar, que poderá dar aqui assim uma volatilidade adicional ao Eurodólar. Isto numa semana que começou já com bastante volatilidade, como vemos por aqui, isto depois de ontem, ao final do dia, ter sido anunciado o tal acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos, o novo acordo comercial, que coloca as tais tarifas a 15%. Foi, digamos que é um acordo que obviamente é bem melhor do que os 30% que estavam em cima da mesa e que estavam a ser prometidos, por assim dizer, por Donald Trump a 1 de agosto, caso não se chegasse a nenhum acordo. Ainda assim, estamos a falar de tarifas bastante altas e que ainda há bem pouco tempo pareciam ser uma impossibilidade para serem, para que não seriam aceitos pela União Europeia e agora acabam por ser aceitos. Bom, mas de qualquer das formas ainda existem muitos pormenores. Para já, a primeira reação do mercado foi, eu estava à espera até um pouco mais elevado o Eurodólar, ou seja, que o Eurodólar começou aqui a semana a 1,1740 e veio aqui a 1,1770 para haver aqui logo de imediato alguma tomada de mais-valia pelo mercado numa reação de nitidamente buy the rumor, sell the fact, ou seja, o mercado que já vinha de alguma forma a antecipar a possibilidade de haver aqui assim algum acordo, foi aguentando o Eurodólar. A partir do momento em que se dá o acordo, o movimento é o movimento contrário, como estamos a ver por aqui. Bom, mas para já, ainda dando aqui um panorama para esta semana, vai ser de facto uma semana bastante nervosa, diria eu, com várias situações. Vamos começar, por exemplo, por ver aqui os dados na Europa, em que vamos ter o PIB que se espera, de facto, aqui muito perto da estagnação, aqui com 0,1%, pelo menos são essas as previsões, depois de 0,6% do primeiro trimestre. Vamos ter dados da inflação esta semana, portanto do mês de julho, em que o mercado também está à espera de 0,2% de queda nos preços em termos mensais e com a inflação mensal, com a inflação anual a cair dos 2% para os 1,8%. E a inflação subjacente, retirando os alimentos e a energia, a cair de 2,3% para 2,2%. Ora, estes números continuam, de alguma forma, a colocar a probabilidade de, mais cedo ou mais tarde, termos o tal outro corte de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, e isto, digamos, é um pouco dovish para o euro, a meu ver. Isto é na Europa. Nos Estados Unidos, o que vamos ter para já uma semana também forte em resultados empresariais, com as grandes tecnológicas. Vai ser uma das semanas mais preenchidas de grandes empresas do SP500 e isso poderá, de alguma forma, em conjunto com os acordos comerciais que já chegámos, mas que ainda precisamos de alguns dados sobre esses mesmos acordos, mas ainda assim há outros que nem isso aconteceu. É o caso do México e o Canadá, que provavelmente podemos ter ainda alguma coisa, alguma surpresa. O outro acordo importante nos Estados Unidos é o da Índia, que também ainda não foi feito, na Coreia do Sul, e portanto tudo isso em conjunto com estes resultados empresariais poderá dar aqui, mais uma vez, como eu digo, mais alguma volatilidade aos mercados, conforme isto for saindo para um lado ou para o outro. Em termos
continuando com dados económicos, vamos ter aqui assim nos Estados Unidos uma semana também bastante preenchida. Começamos pelo PIB, que vai estar nos 2,4, depois da contração de 0,5% do primeiro trimestre, as previsões apontam para um crescimento económico de 2,4%, portanto bastante robusto. Temos o Core PCI, portanto a medida preferida do Fed para a inflação, que também vamos estar aqui à espera que caia dos 3,8% para os 3%, portanto ainda fica bastante acima também do Fed. Vamos ter outro indicador importante, que é o índice de custo do emprego do segundo trimestre, que se espera que caia um pouco de 0,9 para 0,8, mas ainda assim a níveis bastante altos. E obviamente os dados do mercado de trabalho, que serão os mais importantes, obviamente, é os da sexta-feira, dos non-farm payrolls, que se está à espera que os Estados Unidos tenham criado cerca de 110 mil novos postos de trabalho em julho, com a taxa de desemprego a manter-se ali entre os 4,1 e 4,2. Neste momento está a 4,1, o mercado está à espera, divide-se um pouco, as previsões dividem-se um pouco entre 4,1 e 4,2% para este mês de julho. Isto em conjunto também não nos podemos esquecer da tal situação do Fed que vamos ter esta semana, em que também é esperado que mantenha as suas taxas de juro inalteradas, mas aqui o que vamos ter provavelmente é verificar o que é que se vai passar aqui assim nas expectativas do mercado, que neste momento, obviamente, para esta reunião desta semana não se espera outra coisa que não seja a manutenção das atuais taxas de juros, mas vamos ver qual será o impacto destes tais números e do Fed depois nestas expectativas de setembro ou outubro. Para já, em setembro, estamos à volta de 60% de probabilidades de haver um corte de taxa de juros. Vamos ver se depois do Fed e depois destes números, como é que isto estará, e isso certamente, obviamente, que vai ditar aqui a evolução do preço do euro-dólar durante esta semana. Bom, mas o comentário de todos esses números vamos fazendo ao longo da semana. Para já, hoje vamos ter um dia que creio que o grande movimento já foi feito. Não, temos um dia sem o primeiro dia da semana, com uma semana tão preenchida, o primeiro dia não tem dados económicos relevantes, não tem apresentação de resultados também relevantes. Já tivemos as notícias, digamos, do acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia. Temos hoje ainda a continuação das negociações com a China, poderá vir daí alguma coisa, vamos ver o que é que acontece. No meio disto tudo, temos sempre a possibilidade de Trump tirar mais algum coelho da cartola, nomeadamente atacando uma vez mais a Jerome Powell ou tentando, digamos, pressioná-lo para a reunião desta semana, que eu acho que vai ser infrutífero. Eu acho que Jerome Powell irá manter-se estoico e irá manter as taxas de juros inalteradas esta semana. Bom, agora vamos aqui aos gráficos. Para já, o gráfico semanal, vemos que há aqui já uma grande inversão do movimento da semana passada. Temos aqui uma figura no dia de hoje, atenção, hoje chegámos a 1,1770, mas o preço já teve aqui um mínimo a 1,1670, portanto tivemos aqui já um bom recuo. De qualquer das formas, o que nós podemos ver por aqui, pelo gráfico, é que esta a tendência ascendente se mantém. Quando olhamos para os gráficos, para os indicadores de momento, esses indicadores de momento continuam-nos também a validar essa mesma tendência, e, portanto, por aqui não há nenhum dado adicional àquilo que nós vamos vendo nos gráficos anteriores. Temos aqui o gráfico diário, em que coloquei aqui uma linha de tendência ascendente, onde é visível, obviamente, essa tendência mesmo ascendente. O preço, neste momento, já está abaixo da tal média móvel 21, de 21 dias, que está
ligeiramente abaixo de um 17, a um 16,98, e ele está a testá-lo com força. Vamos ver se chega aqui ao teste, à linha de tendência ascendente, que neste momento se encontra aqui nos 1,1640 no dia de hoje, ligeiramente, ou ligeiramente, não, bastante acima de resistência, de suportes bem mais fortes, que são os que se encontram aqui dado por nesta área aqui dos mínimos de há 2 semanas, entre 1,1656 e 1,1662, isto ligeiramente abaixo da média móvel dos 55 dias, que está a desculpem, isto não é um 16, é um 15, um 15 56 e um 15 62, ligeiramente abaixo desta média móvel 55, que se encontra aqui a um 15 87 e, por outro lado, acima do suporte mais forte, que é a nuvem de Ishimoku. De qualquer das formas, isto poderá ser o caminho desta semana ou não, mas já temos aqui esta linha de tendência ascendente ainda a ter que ser quebrada para então vermos esses níveis. Neste momento, o RSI está aqui a testar a linha de 50, o MACD ainda nos coloca em tendência ascendente, portanto vamos ver o que é que vai acontecer agora nos próximos dias com toda a situação que nós já referimos anteriormente em termos de dados macroeconómicos. Aqui no gráfico a 4 horas estamos a ver esta área de suporte entre a média móvel 55 e a média móvel 200 a ser testada. Estamos a falar de 1,16, a média móvel de 55 está aqui a 1,1682, enquanto a média móvel 200 a 1,1661. O preço, como eu disse, já veio aqui sim à volta dos 1,1670, portanto está exatamente nesta área. O preço caiu já durante o dia de hoje abaixo aqui da média móvel 21. E o perder desta área, então vamos para a outra seguinte área, antes da área mais forte que vimos anteriormente no gráfico diário, que se encontra aqui nos 1,1555, 1,1562, vamos ter então esta área a 1,1615, 1,1630 para ser ultrapassada. A minha opinião, mas isso é a minha opinião e a forma como eu vejo, estou a ver o mercado neste momento, é que provavelmente esta área vai resistir, este suporte vai parar mesmo este movimento que já foi feito hoje bastante expressivo, pelo menos durante o dia de hoje, e vai manter aqui o preço a estes níveis. No entanto, aqui o MACD começa-nos a dar a indicação da continuação desta tendência descendente que já tínhamos vindo a ver na semana passada. O mesmo acontece com o RSI, que está abaixo da linha de 50. Para terminar com o gráfico a 1 hora, o que vemos aqui um claro rompimento desta área que estávamos aqui entre a média móvel 21 e 55. Também esta área que nós tínhamos aqui colocado como uma área de suporte aqui à volta dos 1,17, ligeiramente acima de 1,17, 1,1710, 1,1720, acabou por ser completamente ultrapassada e só parou aqui em torno da média móvel 200, neste gráfico a 1 hora, portanto as 200 horas, e neste nível de suporte que está aqui nos 1,1670, 1,1670, 1,1680, que também tínhamos aqui colocado. Portanto, isto numa altura em que o RSI veio aqui tocar a área de sobrevenda, e obviamente aqui o MACD continua ainda a dar... o MACD continua aqui a dar sinais de que esta tendência descendente se possa manter e possa continuar. Eu creio que provavelmente o dia de hoje nós já vimos um movimento maior, ou já vimos os mínimos do dia de hoje. Admito que provavelmente não vamos passar destes níveis, ou pelo menos que o movimento maior já tenha sido feito, ou seja, estes de 1,1770 a 1,1670 tenha sido o movimento maior do dia de hoje. Eu acredito que
que tenhamos mesmo visto provavelmente o mínimo do dia. O perder este mínimo que já vimos aqui a um 16,70, claro que abre o tal caminho para virmos então a níveis um pouco mais abaixo. Aqui temos este suporte que está a um 16,40, que para todos os efeitos este um 16,40 é o tal suporte que eu referi aqui com a linha de tendência ascendente, que também está no dia de hoje, um 16,40. E se ultrapassar este 1,1640, então vamos voltar aqui para os 1,1590 e quando estamos a falar de 1,1590 já estamos a falar da tal média móvel 55 no gráfico horário, portanto a estes níveis, portanto já bem mais abaixo. Continuo a dizer, eu acredito que vamos ter alguma consolidação em torno destes níveis, ou seja, entre aqui os 1,1770 de mínimo que já fizemos e aqui os 1,17, 1,1710 como para já o range, o intervalo do dia de hoje. Bom, mas isto como volto a repetir, é apenas a minha opinião, a minha forma de ver o mercado, não é nenhuma recomendação de investimento de todo. Eu, por mim, por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios e eu estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!